Boa noite! Nós estamos iniciando mais um programa De Volta para Casa, aqui na TV Evangelizar. Um programa que busca fortalecer ainda mais a nossa fé católica, ensinando os princípios e as verdades da fé, de maneira prática, de maneira acessível. Esse também é o primeiro programa da TV brasileira focado em contar a história daquelas pessoas que caminhavam distante, mas um dia retornaram para a Santa Igreja Católica. Eu sou o professor Eduardo Faria e nessa noite nós vamos conversar com o Caio Batista. O Caio Batista é um jovem muito estudioso, ele era diácono da Igreja Presbiteriana, mas um dia decidiu se tornar católico e hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história dele e o porquê que ele tomou essa decisão. Mas antes, como você sabe, nós começamos o nosso programa conversando sobre algum ponto que nos é importante, nos é precioso acerca da nossa fé. E nós estamos numa sequência de programas falando sobre Nossa Senhora. Há 2 semanas nós conversamos sobre Nossa Senhora como a Rainha Mãe, como a nova Eva. Semana passada nós conversamos sobre a maternidade divina de Nossa Senhora. Nossa Senhora é a Mãe de Deus. E hoje nós vamos conversar sobre a virgindade perpétua de Maria. Maria foi sempre virgem. E é interessante porque esse é um dogma crido por toda a cristandade desde o primeiro milênio. Esse é um dogma crido por vários ramos da cristandade, mas que nos últimos séculos começou a ser atacado. E, como eu gosto de dizer, todo dogma mariano é uma elaboração cristológica. Todo dogma mariano nos comunica uma verdade sobre Cristo e também nos comunica uma verdade sobre a Santa Igreja. De modo que, se a gente mexe em algum dogma mariano, a gente está assumindo um risco muito grande, porque a gente pode mexer em alguma verdade fundamental acerca do próprio Cristo. Vamos conversar então sobre o dogma da virgindade perpétua. A definição dogmática se deu no século VII, Concílio de Latrão. Na verdade, não foi nem um concílio ecumênico, mas foi um sínodo mais regional, o Sínodo de Latrão, no ano 649. E olha só o que diz a definição dogmática. Quem não confessa de acordo com os santos padres, no sentido genuíno e verdadeiro, a Santa, Permanente Virgem e Imaculada Maria, como progenitora de Deus, visto que concebeu e deu à luz de modo incólume, nos últimos tempos, atenção, sem semente, ela concebeu sem semente, ou seja, do Espírito Santo, no sentido genuíno e verdadeiro, ao próprio Deus, palavra nascida antes de todos os tempos de Deus o Pai, sendo que, preste atenção nessa última frase, sendo que a sua virgindade permaneceu intacta depois do nascimento, seja anátema. Ou seja, Sínodo de Latrão, século VII, foi definido que a Mãe de Deus é também sempre virgem. Essa definição dogmática foi necessária porque se levantaram pessoas questionando esta verdade de fé. E nós encontramos esta verdade nas próprias páginas das Sagradas Escrituras. Primeiro, nós temos o argumento do silêncio.
Nós nunca vemos na Bíblia nenhum texto dizendo que Maria teve outros filhos. Isso não está na Bíblia. Mas nós vemos na Bíblia muitas indicações de que ela já tinha tomado essa decisão de consagrar-se plenamente a Deus, como virgem consagrada, virgem dedicada, desde o início da sua vida. Por exemplo, em Lucas 1,34, você se lembra de quando o anjo aparece para Maria e diz para ela que ela vai engravidar e dar à luz ao Salvador? Qual que é a resposta que ela dá para o anjo? Como isso acontecerá se eu não conheço homem? Em grego, ela diz, né, o autor diz, andra o gnosco, homem não conheço. E esse verbo gnosco está nesse tempo verbal de uma situação permanente. Eu não conheço homem e não conhecerei. Sabe quando você diz assim, eu não faço tal coisa? Eu não bebo refrigerante. Não quer dizer que você vai beber amanhã. Eu não fumo. Não quer dizer que você vai fumar amanhã. É uma situação permanente sua. Não conheço homem. Essa resposta de Maria aponta para o fato de que ela tinha tomado a decisão de permanecer para sempre virgem. Mas nós também temos uma passagem muito interessante lá em João capítulo 19, quando Jesus, pregado na cruz, diz para o apóstolo João, eis aí a tua mãe. O que está acontecendo nessa frase? Certamente, nós sabemos que Jesus entrega a Nossa Senhora para ser mãe de toda a igreja. Esse é um dos significados dessa frase. Mas essa frase também nos ensina que Jesus, como filho único de Maria, tinha a obrigação de cuidar de sua mãe viúva. Com a morte dele, ele transmite a João, São João Evangelista, essa missão de cuidar de Maria. Ora, se Maria tivesse outros filhos, certamente a tarefa de cuidar da viúva seria dos outros filhos e não de João. Mas como Jesus não tinha irmãos, como Jesus era filho único de Maria, ele deixa o cuidado de sua mãe com o seu apóstolo. Nós vemos muitas citações na patrística sobre isso, inclusive uma citação muito interessante de São Jerônimo, dizendo, no que diz respeito às afirmações do Evangelho acerca dos irmãos do Senhor, eles não são filhos de Maria, mas irmãos no sentido de parentesco. São Jerônimo escrevendo sobre a virgindade perpétua da bem-aventurada Maria. Mas eu quero me focar aqui no principal, que é a verdade cristológica acerca desse dogma. Qual é a verdade cristológica? O Messias viria de uma virgem. Isaías 7,14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Era uma profecia acerca da vinda do Messias, de que ele deveria nascer de uma virgem. E Maria é essa virgem, toda do seu esposo, toda de Deus, escolhida para ser a mãe do Messias prometido, de tal forma que a virgindade perpétua de Maria também nos relembra da divindade de Cristo. E qual que é a verdade eclesiológica desse dogma? A igreja deve ser toda de seu esposo. A igreja deve ser virgem, imaculada, plenamente consagrada a Deus. Eu e você, igreja do Senhor, fomos chamados para sermos totalmente do nosso noivo Jesus Cristo. E sendo todo do nosso noivo, sendo totalmente dedicados a Deus, assim como Nossa Senhora, nós tornamo-nos geradores de vida, geradores de amor, portadores de Deus para esse mundo que tanto dele necessita. Não saia daí. No próximo bloco, eu volto
para conversar com o Caio Batista, ex-diácono da Igreja Presbiteriana que se tornou católico. Estamos iniciando o segundo bloco do programa De Volta para Casa. Eu sou o professor Eduardo Faria e esse é o programa no qual nós contamos a história daqueles irmãos e irmãs que estavam distantes do rebanho do Senhor, mas um dia retornaram para a Santa Igreja Católica. E hoje está conosco o Caio Batista. Caio é um jovem muito estudioso, ele foi pentecostal durante a sua adolescência e por meio de profundos estudos teológicos ele decidiu se tornar presbiteriano, chegou a ser diácono da Igreja Presbiteriana, mas decidiu se tornar católico e hoje ele vai nos contar a história dele. Caio, por favor, venha até aqui, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença aqui conosco. Obrigado, Eduardo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui contando esse testemunho, que eu acho que vai edificar a vida de muitos jovens, assim como eu, que passaram ou estão passando por esse processo. Muito bom. Pode se assentar, por favor. Caio, me conta como que foi a sua conversão a Cristo, primeiramente, porque nós sempre dizemos, e eu levo isso muito em consideração, eu não conheci a Cristo quando eu me tornei católico, eu já conhecia a Jesus, eu já tinha um relacionamento com Ele, certamente me tornar católico aprofundou esse relacionamento. Então eu acho sempre importante começar com essa pergunta, como que você se rendeu a Cristo? Bom, a minha jornada na fé cristã, ela vem de berço, posso dizer assim, né? Minha família, por parte de pai evangélica, por parte de mãe católica, e eu fui apresentado na igreja protestante, assim que recém-nascido, né? E fui criado nesse ambiente, nesse lar, nessa fé, né? Possuo pais não praticantes, porém auto-intitulados evangélicos, e cresci, né, indo à igreja e participando. Não me recordo firmemente se houve algum dia especial em que eu tomei a decisão de ser cristão. Eu nasci, fui apresentado e cresci já crendo nessa fé. Ouvindo acerca das verdades do nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus morreu na cruz por nós, se entregou pelos nossos pecados. E o que você, durante esse período, qual que era a visão que você tinha acerca da Igreja Católica? Bom, a visão que eu tinha acerca da Igreja Católica era muito ruim, né? Por vir de família majoritariamente pentecostal, a visão, né, geralmente de grupos pentecostais, não todos, não generalizando, mas a visão, pelo menos da época em que eu fui criado, era que a Igreja Católica era malvada, era idólatra. Então, o preconceito foi muito enraizado desde a minha infância e foi uma barreira que eu tive que quebrar. Então, você tinha uma visão de que a Igreja Católica não ensinava o verdadeiro cristianismo, né? Sim, pelo contrário, que a Igreja seria, né, a antítese do cristianismo, seria a inimiga da fé cristã, né? Interessante, como se a fé protestante evangélica fosse a restauração de um verdadeiro cristianismo que se perdeu ao longo da história, né? Eu trato isso no primeiro programa dessa série de programas de Volta para Casa, eu falo justamente sobre isso. Mas aí você era pentecostal, se tornou presbiteriano e inclusive se tornou diácono na Igreja Presbiteriana. Como que foi isso? Perfeitamente. Assim, quando eu me converti ao presbiterianismo, eu tive uma certa abertura, né, na comunidade que eu fazia parte. Como sou professor de Libras, dei aula de Libras e tive uma certa influência por causa dos meus conhecimentos, que eu estudava muito a fé em que eu cria, né? A fé pentecostal, quando eu era pentecostal, eu sabia bastante a fé calvinista e hoje a fé católica eu busco conhecer cada vez mais. Então, eu sempre tive como jovem esse destaque e fui eleito como diácono, propuseram o meu nome e eu aceitei esse desafio, né? E fui eleito. E pouco tempo após a minha eleição, eu não sabia no momento que
poucos meses após eu estaria nessa jornada em rumo à Igreja Católica. Qual que foi a primeira faísca, eu sempre uso essa expressão, que chamou a sua atenção para a fé católica? Olha, a primeira faísca foi contatos com tradições diferentes dentro do protestantismo, né? Como rede social hoje em dia é uma coisa amplamente divulgada, eu fiz contato com amigos luteranos, anglicanos, inclusive tem influência de um pastor anglicano nessa minha conversão. Olha, que ele tem ideias muito parecidas ao catolicismo. Através de seus ensinamentos, de suas pregações, eu fui entendendo conceitos que eu não entendia como protestante. Por exemplo? Percebendo que existem esses conceitos não são contra a fé protestante, né? Que eles podem se encaixar dentro de uma certa perspectiva. espera aí que você despertou minha curiosidade aqui. Um pastor anglicano te ensinou conceitos que você considerava, não, isso é coisa católica. Ele falou, não necessariamente. E isso trouxe uma abertura para você. Quais conceitos, Exatamente. por exemplo, esse pastor te ensinou? Por exemplo, a realidade de um purgatório, de uma purificação, né? Na visão de C.S. Lewis. A realidade da virgindade perpétua de Nossa Senhora, que é a pauta do programa de hoje. Falamos isso no primeiro bloco. E a santidade de Nossa Senhora, a maternidade divina que eu já sabia, porém enraizou mais ainda essa convicção, entre outras coisas, como a intercessão dos santos, por exemplo, e a necessidade de santificação, de purificação ainda nessa vida, né? Várias coisas que eu comecei a despertar um olhar diferenciado. A partir de um pastor anglicano, que coisa maravilhosa. E muitas delas também que eram a mesma visão, a visão que os reformadores tinham, né? Como Calvino, Lutero, que eram muito mais católicos, né, do que os seus seguidores atualmente. Ah, isso é verdade. O evangelicalismo contemporâneo se parece muito pouco com a proposta de Lutero, Calvino e outros. Muito pouco. Né? Chega até a ser contrário ao que eles ensinavam. Em alguns aspectos chega até a ser contrário. Muito bem, então essas foram as faíscas, né? Você se abriu a outras tradições, ouviu esse pastor anglicano, mas como foi de fato a sua conversão? Aquele momento que você disse, eu não posso mais viver a minha fé sem ser católico. O que aconteceu? Bom, nessa caminhada, um dos principais pilares para um bom presbiteriano, um bom calvinista, são os 5 pontos do calvinismo, que é a questão da soteriologia, da eleição, da não existência do livre-arbítrio, da perseverança dos santos, da não perda da salvação. Esses pontos eram muito especiais para mim e muito caros para mim. Eram coisas que eu não abria mão, né? Deixa eu ver se eu lembro dos 5 pontos do calvinismo. Ó. Depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Perfeitamente. Não estou ruim, não. Então, esses pontos que eu dizia, poxa, eu só não me torno católico ou anglicano ou luterano por causa desses pontos que eu ainda tinha muito apreço. E certa vez eu perguntei a esse pastor anglicano que ele tinha uma visão bem tradicional de soteriologia e perguntei qual era a corrente dele. Ele disse que era agostiniano. E eu disse, mas eu nunca ouvi Agostinho falar sobre soteriologia, eu achava que Agostinho era calvinista, né? Como muitos dizem por aí que Agostinho era o pré-reformador antes de Calvino. Que é um anacronismo terrível. Exatamente. Né? Agostinho viveu 1000 anos antes. Sim, sim. E ele me indicou 2 livros, Graça 1 e Graça 2, de Santo Agostinho. Onde ele vai falar sobre livre-arbítrio, predestinação, a perseverança dos eleitos, a capacidade de ter cristãos que não são eleitos, né, por falta da perseverança. E esse livro, eu li 2 livros em uma semana praticamente, porque a vontade de conhecer essa ideia era muito grande. E quando eu terminei esse livro, eu percebi, poxa, o que Calvino ensina não faz sentido. O que Agostinho propõe como soteriologia é muito mais claro, né? É muito mais acessível, né? A bondade de Deus e a soberania, né? E a liberdade do homem. Então, a partir desse momento, nem eu demorei a acreditar, a ficha demorou a cair, mas eu deixei os 5 pontos. Eu deixei de ser calvinista. Permaneci presbiteriano, porém, foi a chave, né, do primeiro impulso
rumo ao estudo mais profundo da fé católica. Interessante, porque semana passada eu entrevistei o John Bergsman e ele falou que foi a leitura de Inácio de Antioquia que o despertou para a fé. E pouco tempo depois ele já era católico. Você está dizendo que a leitura de Santo Agostinho te despertou para a fé. A gente está num período em que os santos da patrística estão trabalhando muito, né? Sim. Parece que eles estão trabalhando muito. Falando em santo, parece que você teve um sonho com algum santo. Como é que foi essa história, Caio? Sonho com Madre Teresa de Calcutá. Você sonhou com Santa Teresa de Calcutá. Como é que foi o sonho? Como é que foi? Me conta. Eu adorei essa história. Madre Teresa de Calcutá nunca foi uma santa que me despertou nenhum interesse. Muito pelo contrário, eu achava que era até muito antiquado, né? A história dela. Eu não conhecia, né, a fundo, só se conhecia de ouvir falar, de que ela foi canonizada há pouco tempo, etc. E eu só conhecia a fisionomia dela. Via a foto dela, sabia que era Madre Teresa, não sabia a história, não sabia nada sobre ela. E certa vez, nesse processo de estudo, quando eu estava com um pezinho na Igreja Católica, porém não sabia se era realmente isso, aquele em cima do muro, né? Eu já sou católico, já não acredito, já não sou mais protestante, mas eu ainda não sou católico. Entendi. Né? É esse limbo que nós chamamos. Você já não se identifica mais com as pautas protestantes, porém você ainda não tem coragem de se afirmar católico. Nesse interim, eu, sem planejar, sem nada, apenas tive um sonho, uma certa noite, dormindo, tive um sonho, onde nesse sonho era uma coisa muito pessoal, a minha relação com Madre Teresa nesse sonho. Eu chamava de vó, né? Chamava de vó, porém eu sabia que no sonho que ela não era minha avó. Eu sabia, porém eu chamava de vó como se tivesse um parentesco entre nós dois. Eu estava numa casa bem humilde, uma casa, não tinha nem piso, nada disso, uma casa bem humilde, parece que era em outro país. Talvez em Calcutá, na Índia. Talvez, né? Não era o Brasil, com certeza. E nesse sonho, ela estava sentada numa cadeira e eu queria conversar com ela. E no sonho eu tive tipo que uma luz, né? Uma ideia, uma interrogação, onde eu perguntei para ela algo espontaneamente. Eu disse, vó, né? Chamando de vó, a senhora foi canonizada ainda em vida? E ela me respondeu sim. Né? E quando eu acordei, né, isso é uma parte do sonho, eu vou contar outra, mas quando eu acordei, eu pensei, poxa, a Igreja Católica não canoniza santos em vida, né? Então isso aí deve ser loucura da minha cabeça. Mas eu fui procurar sobre a vida dela. E procurando na internet mesmo, eu achei de que ela já era chamada de Santa Teresa, ainda na sua vida. Já era chamada pelas religiosas de Santa Teresa, né? Então, de uma certa forma, a canonização dela em vida era o reconhecimento de sua santidade. Os santos, eles transpiram essa santidade, né? Ainda em vida. Exatamente. Uma coisa belíssima. E esse sonho foi muito curto. A segunda parte do sonho foi quando acabou, exatamente no momento que ela iria me dar uma resposta muito significativa. Eu perguntei para ela, vó, estou querendo me tornar católico. Ela apenas disse uma palavra para mim, isso. Como se fosse exatamente, faça isso, né? E eu fui perguntar, mas vó, a minha família é protestante, como que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer. E ela não me respondeu nada e o sonho acabou. Uau! A resposta que eu queria, eu tive, porém a solução do problema eu que tive que resolver. Ela te falou o que fazer. Exatamente. Agora, me deu o caminho. Agora arca com seus BOs aí, como a gente diz lá, né? Perfeitamente. Muito bom. Você era um rapaz muito estudioso, eu tenho certeza que nessa jornada até a Santa Igreja você teve que superar uma série de barreiras, mas qual foi o dogma, ou a doutrina, o ensinamento da Santa Igreja que foi o mais difícil para você concordar, assentir, e como que você superou isso? Bom, vários pontos foram complicados para mim, né? Posso dizer que um nível de dificuldade maior e outro menor. Como, por exemplo, os dogmas marianos, né? Foram muito difíceis para mim. Exceto a maternidade divina, que eu já acreditava como protestante por estudar os reformadores e saber que todos eles eram unânimes. Nunca foi um problema, né? Não, nunca foi um problema.
a não ser quando eu era pentecostal, né? Mas isso aí não conta. Uhum. Não, eu digo, nunca foi um problema para os reformadores. Sim, né? nunca, jamais. E depois de um tempo, eu percebendo que eles também acreditavam na virgindade perpétua, eu comecei a me abrir a esse ponto também. Porém, o ponto que ainda me deixava intrigado são dois, né? A Ascensão de Nossa Senhora e a Imaculada Conceição. Uhum. Esses dois pontos que eu tive mais dificuldade nesse processo, porém estudando, lendo as Sagradas Escrituras, eu vi que estava tudo muito claro, muito nítido nas Sagradas Escrituras. E outro ponto também, além da intercessão dos santos, que eu já estava começando a acreditar, porém ainda não sabia muito bem como que os santos intervinham na nossa vida. Entendi. Né? E também o purgatório. O purgatório foi o mais difícil de todos. É mesmo? Foi o mais difícil de todos. E foi o último ponto de dúvida minha. O purgatório a gente só entende... A gente falou sobre purgatório algumas semanas atrás. A gente só entende o purgatório se a gente compreender a soteriologia católica. Sim, né? perfeito. Com uma mentalidade ainda de uma soteriologia que a gente aprendeu antes, o purgatório não faz o menor sentido, não tem a menor função, né? Eu também passei por poucas e boas com o purgatório. Depois que eu entendi, eu fiquei maravilhado. Entender o purgatório, para mim, foi entender a manifestação amorosa de Deus em nosso favor. Mas até entender também foi muito difícil. E como que você superou essas barreiras doutrinárias, por assim dizer? Bom, sobre os dogmas marianos, foram apenas nas Sagradas Escrituras e também recorrendo às fontes históricas dos pais da igreja. Eu sempre fiz um estudo assim, procurava uma base bíblica, como bom protestante sempre tem essa pergunta, onde está escrito isso na Bíblia, né? E depois recorria à fonte histórica e tentava interpretar as bases bíblicas que me eram propostas pelos católicos à luz da história da igreja. Tudo bem, existe uma base bíblica. Excelente saída. Mas será que isso já era crido? Uhum. Né? Ou eles estão lançando esse texto aqui em cima de mim somente para ser uma rota de fuga? Deixa eu te interromper, não esquece o que você ia falar. Mas isso que você falou foi muito importante, para mim também, foi perceber que tudo aquilo que a Igreja Católica ensina está na Bíblia. Quer explicitamente, quer implicitamente, mas está tudo na Bíblia. É tudo uma questão de quem está com a interpretação correta. E eu achei muito boa a pergunta que você se fez. Ok, eu acho base bíblica, mas há outros cristãos ao longo da história que já criam assim? Pode continuar. Exatamente. Porque eu já estava muito decepcionado com essas interpretações variadas do meio protestante. Então, sempre tinha uma base bíblica para qualquer coisa que se propôs a crer. É verdade. Então, a base bíblica era bom, era ótimo, mas não era suficiente, né? Aí também está a questão da suficiência material das escrituras, que eu aprendi, foi algo que despertou também o meu interesse. E após isso, entendendo os dogmas marianos, eu parti para o purgatório como a última questão, que eu já acreditava, né, no purgatório como a ideia do C.S. Lewis que ele propõe, como uma purificação após a morte, mas ainda me pesava muito essa ideia de pena temporal. Talvez por resquícios de teologia de substituição penal, etc., para mim aquilo ali não fazia muito sentido. Aliás, no programa no qual eu entrevistei o padre Jefferson, se eu não me engano tem umas 2 semanas esse programa, eu tratei de penas temporais. Ótimo. Também não foi uma coisa fácil para mim, não, Inclusive, mas eu achei... foi o padre Jefferson que me ajudou a tirar essa dúvida. É mesmo? O Foi padre ele Jefferson tem ajudado centenas de pessoas. É um grande homem de Deus. Então, a partir desse momento, eu comecei a entender quais eram as consequências do pecado na nossa vida. Né? E porque era justo que essas consequências fossem reparadas. A reparação, né? E a satisfação da justiça. E isso é algo que qualquer estudante de direito básico entende, tanto na nossa vida cotidiana e aplicando também na nossa vida espiritual, né? Não é diferente. Qualquer estudante de direito entende que, ainda que haja a pena, é necessário uma reparação. Exatamente. E as penas temporais nada mais são do que essa reparação, né? Obviamente. As penas eternas, Cristo levou sobre a cruz, mas é necessário, por uma questão de justiça, essa reparação e para o nosso próprio bem. Para o nosso próprio bem. Caio, eu
queria fazer uma pergunta bem pessoal agora para você. Valeu a pena se tornar católico? Valeu muito. Você é feliz sendo católico? O que mudou? Algumas pessoas me fazem essa pergunta. Eduardo, o que mudou na prática você virar católico? Eu falo, meu irmão, tanta coisa. Eu vou jogar essa pergunta para você. O que mudou na prática se tornar católico? Eu acho que eu encontrei a verdade. Eu tenho certeza disso, né? Quando eu era protestante, existia uma verdade obscura. Um véu. Parte da verdade, né? Uma né? parte A gente da verdade. tinha parte da verdade, né? Porém, eu sempre ficava em dúvida, poxa, tantas interpretações, já fui pentecostal, já fui calvinista, já vejo verdades em vários lugares do ramo do cristianismo. Mas eu nunca consigo achar uma igreja que resuma toda a verdade e diga, isso é verdade, ponto. E não fique naquele dilema, né, de, como posso dizer, algo abstrato, né? É a minha interpretação, é a sua interpretação, eu penso desse jeito, você pensa daquele, mas não, a verdade é uma e única. E quando eu encontrei a Igreja Católica, eu posso dizer que agora o meu desejo pela verdade foi saciado. Eu não tenho mais que ficar procurando interpretações e ver qual que faz mais sentido para mim, porque a ideia propagada pela Igreja, eu confio 100% nela e é essa a verdade vinda da boca de Cristo. Fantástico. E é interessante, né, Caio, porque isso não significa que nós não tenhamos a liberdade de elaboração teológica, né? Muito pelo contrário, nós temos um vasto território de investigação teológica, de estudos, de elaborações acerca de novas compreensões acerca do dogma, mas nós temos um terreno seguro sobre o qual transitar, né? O livre exame, né? Nós podemos livremente examinar as Escrituras, à luz daquilo que a Igreja ensina, né? Sim, perfeito. Uma santa que foi muito importante para mim, na minha própria conversão, foi uma outra Teresa, né? Não foi a Teresa de Calcutá, mas foi a Santa Teresinha. E Santa Teresinha, uma menina, né? Morreu com 24 anos de idade, se eu não me engano, nunca estudou teologia na vida, nunca fez uma faculdade e foi proclamada doutora da Igreja. Por quê? Porque ela teve uma compreensão acerca da soteriologia tão antiga e tão nova. Tão antiga, porque não é nada diferente do que a Santa Igreja sempre ensinou, mas tão nova, com uma abordagem nova, um frescor novo, né? E isso é muito bonito. As 7 moradas, né? Isso aí é Santa Teresa d'Ávila. Sim. Eu estou falando de Santa Teresinha. 7 moradas também é uma outra abordagem muito bonita. Sobre a santificação também. Sobre a santificação, mas é a Santa Teresa d'Ávila, do século XVI. Santa Teresinha, se eu não me engano, foi século XIX e ela nos ensina essa questão da pequena via, do elevador. Ela fala que a gente precisa de um elevador chegar até Cristo. Eu acho isso fantástico. Caio, a gente está caminhando para o final do segundo bloco e eu queria pedir um conselho para você. Porque muitas pessoas que estão nos assistindo nesse momento, então eu vou pedir para você olhar para aquela câmera ali e dar um conselho para essas pessoas. Muitas pessoas estão nos assistindo nesse momento e estão querendo se tornar católicas, mas estão com receio. Elas têm medo de perder amigos, têm medo da rejeição da família. Talvez quem está nos assistindo e é católico de berço não tenha noção dessa realidade. O que muitas pessoas enfrentam porque se tornam católicos. Né, rompimento com familiares, ou até mesmo uma ostracização por parte de antigos amigos. Em casos de pessoas que vivem do ministério, o medo de perder o salário. O que você diria para uma pessoa que está convencida da verdade da Santa Igreja, mas está com receio de tomar essa decisão por causa das consequências? Bom, eu diria que nada na vida cristã é fácil. O cristão já vive um dilema em contraste com o mundo. Quando o mundo te oferece prazeres, o cristianismo te oferece santificação, mortificação. Já é difícil ser cristão. E nosso Senhor, Ele deu
o maior exemplo de amor, de abnegação e de entrega por nós. Um Deus que se encarnou na nossa condição humana, frágil, mortal, e entregou a sua vida de uma forma tão vergonhosa, tão lastimável por todos nós, derramando até a sua última gota de sangue por cada um de nós. Eu acho que provas de amor maior do que essa é impossível existir. E só por esse fato, qualquer pena, qualquer dano, qualquer consequência negativa, né, entre aspas, porque vocês vão entender por que entre aspas, qualquer consequência negativa que a nossa decisão pela verdade, pela fé da igreja, ela acarretar a nossa vida, não é nada, não significa absolutamente nada. Inclusive, é um bom passo para se entender, né, a doação e entregar ao nosso Senhor essa dor, pela nossa própria santificação, pela nossa própria purificação. Eu perdi amigos, eu ouço piadinhas até hoje de familiares, né? Eu perdi amigos que eu considerava no meio protestante, que me chamavam de herege após a minha conversão, páginas e mais páginas de Facebook, como a minha conversão teve uma proporção grande, muita gente fazendo vídeo e texto tentando me refutar, falando que eu me desviei, que eu apostatei, mas nada disso importa. Para mim foi um peso, né, ser humilhado dessa forma por certas pessoas que até mesmo eu considerava com certo respeito. Mas quando eu penso que, poxa, eu encontrei a verdade e eles permanecem na mentira. E como você disse, né, Caio, a gente pode consagrar as nossas dores a Jesus. Exatamente. Isso foi uma novidade para mim, absurda. Eu entender que eu posso unir o meu sofrimento ao sofrimento de Cristo, em favor da salvação das almas. Como disse São Paulo, né? Sim, como disse São Paulo em Colossenses 1:24. Em favor da salvação das almas. Caio, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Você saiu lá da sua casa no interior do Rio, chegou aqui em Curitiba e nos deu esse testemunho tão bonito, tão edificante. Eu agradeço a sua presença, que Deus te abençoe, abençoe a sua vida. Eu sei que você vai crismar em breve, né? Vai casar em breve também. Que Deus abençoe todos os seus planos, mas não vá embora. Fique aí, porque no próximo bloco nós vamos responder as perguntas da audiência. Os nossos telespectadores enviam perguntas e nós vamos tentar respondê-las. E você também não vai embora, vai ser um rápido intervalo e já já estaremos de volta para o terceiro bloco do programa De Volta para Casa, aqui na TV Evangelizar. Estamos iniciando o terceiro e último bloco do programa De Volta para Casa, aqui na TV Evangelizar, todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite. Eu agradeço a sua companhia e agradeço também a companhia do Caio Batista, que no segundo bloco contou para a gente um pouco da sua história de retorno ao lar, de retorno à Santa Igreja. E agora o Caio vai me ajudar a responder algumas perguntas que vocês têm enviado para nós. Vamos lá, Caio? Está preparado? Com certeza. Sim. Primeira pergunta vem de Caieiras, ali na Grande São Paulo. Caieiras, né, é interior de São Paulo, mas é Grande São Paulo. Vem do Kleber Floriano. E a pergunta dele é a seguinte: existem versículos que você não sabia que existiam ou que não tinha prestado atenção quando era protestante? Se sim, quais? Bom, sim, existem vários. Na realidade, eu li a Bíblia toda. Eu li a Bíblia toda quando era protestante, porém é sempre lendo com aquele viés, né, que nós somos ensinados. Após ler a Bíblia já com um pensamento mais aberto sobre as tradições da igreja, conhecendo mais um pouquinho a história da igreja e o pensamento dos pais, eu comecei a perceber coisas interessantes.
como a virgindade perpétua de Maria, em Lucas 1,34, a profecia sobre a virgindade perpétua em Ezequiel 44, versículo 2, sobre o pórtico, né? A porta permanecerá fechada, porque o Senhor Deus entrou por ela. Também comecei a perceber o peso da identidade da mulher de Apocalipse, no capítulo 12. Perfeito. E ali também eu entendi o dogma da ascensão dela. Ela aparece em corpo e alma no céu. Eu comecei a entender também a relação dela com a Arca da Aliança. Apocalipse 12, para mim, cara, me deixou numa crise, mas numa crise, Caio, que você não faz ideia. Eu lembro que eu estava nesse processo assim, a Igreja Católica, será que é verdade? Não pode ser verdade, não pode ser, né? E aí uma vez eu estava vendo o Scott Hahn na TV, ele falou assim, gente, é só ver Apocalipse 12, lá está Nossa Senhora no céu. Eu falei, até parece. Mas óbvio que isso não tem. Aí eu peguei Apocalipse 12 e abri, aí meu queixo bateu no chão, assim, eu falei, hã? Eu nunca tinha lido isso antes, ou pelo menos eu nunca tinha percebido isso antes. Desculpa te interromper, mas Apocalipse 12 para mim me deixou em crise. É uma das minhas partes preferidas, né, da Bíblia, Apocalipse 12. Também, quando eu comecei a perceber, lá em João capítulo 17, o peso das palavras de Jesus na oração sacerdotal sobre a unidade, sobre ser um só, sobre o Espírito da verdade que os guiaria em toda a verdade. Corroborando com Paulo, quando diz em 1 Timóteo 3,15 que a igreja é coluna e baluarte da verdade. E só há uma verdade, só há um Espírito, como há várias igrejas. Só há uma igreja. Então esses versículos começaram a fazer mais sentido para mim. Esse também eu nunca tinha visto. Coluna Sim, e baluarte da verdade. Eu nunca, quer dizer, eu já tinha lido, porque eu já tinha lido a Bíblia toda, mas eu nunca tinha lido. A igreja é a coluna e baluarte da verdade. Perceba que não é a Bíblia, é a igreja. Né? E outra coisa também, dando um link aí com Apocalipse 12, o que também reforça mais essa ideia é Gênesis 3,15. A mulher inimiga da serpente. Sim. Quem é essa mulher? Alguns vão dizer que é a humanidade, é a igreja. Não tem como, porque o personagem ali é a semente da mulher. E a semente é uma pessoa. Sim. E a mulher também deve ser uma pessoa, pois é a mãe, a progenitora dessa semente. Muito legal essa pergunta do Kleber, né? Porque, para mim, vários versículos que você citou, eu também não tinha reparado antes de me tornar católico. Mas tem uns outros também, que é o seguinte, por exemplo, no Evangelho de Lucas, a gente tem 3 declarações acerca de Maria. A declaração do anjo, né? O anjo falando para Maria, salve Maria, que caritomene, né? Cheia de graça. Então, o anjo da parte de Deus. A gente tem a declaração de Isabel, bendita és tu entre as mulheres, e a gente tem a declaração de Simeão, uma lança traspassará o seu coração. Permita-lhe dizer também que tem a declaração da própria Maria, né? A partir de hoje, as mulheres me chamarão. Sim, perfeito. E na declaração de Simeão, de Maria e de Isabel, o narrador fala uma coisinha que eu não tinha percebido antes. Cheio do Espírito Santo, ele disse. Cheia do Espírito Santo, Isabel disse. Ou seja, o narrador está colocando essas palavras na boca de personagens, como Isabel, Simeão, a própria Maria, mas ele deixa claro, cheio do Espírito Santo. Um outro versículo também que passava batido para mim, Kleber, né, eu estou respondendo aqui, o Kleber Floriano de Caieiras, um outro versículo que passava batido para mim é aquele de 1 Coríntios 3, quando São Paulo diz que se a obra de alguém não permanecer, será salvo, mas pelo fogo, passando pelo fogo. A gente vê a necessidade de uma purificação final antes de entrar na eternidade. Mas são tantos, né? Hebreus, sem santidade ninguém verá ao Senhor. Versículos que não fazem sentido se você não tiver a teologia correta. Né? Sem santidade ninguém verá o Senhor. Ou, como a gente já citou, Colossenses 1:24, né? Completo na minha carne, o que resta dos sofrimentos de Cristo. 1 João 5, orar por aqueles que cometeram pecados que não são para a morte,
Mas se o pecado for mortal, aí o seu Teve um que foi fatal para mim. Tiago 2,24. Conclui-se que o homem é justificado não somente pela fé, mas também pelas obras. Não pela fé somente. Aqui, não é fé somente. A única parte da Bíblia que aparece somente fé junto. Somente fé junto. Muito bom. A segunda pergunta vem lá de João Pessoa, na Paraíba. É o José Vicente Marinho de Menezes que mandou. Como foi formado o cânon do Novo Testamento? Realmente foi a Igreja Católica que fez isso? José Vicente, daria para a gente fazer um programa inteiro só sobre esse tema, mas nos minutinhos que nos restam a gente vai tentar dar uma pincelada, né, Caio? Bom, primeiramente a gente tem que entender como que surgiu o Evangelho. O Evangelho não surgiu com caneta nem tinta, né, com papel nem tinta. O Evangelho surgiu do Verbo. Perfeito. Do Verbo encarnado. O Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é uma pessoa que se encarnou e essa tradição oral de Cristo aos apóstolos permaneceu durante um grande tempo sem ser escrita. Aliás, quando os evangelistas escreveram os evangelhos, como você disse, né, muitas décadas se passaram, o evangelho, a pregação oral já tinha se difundido. Eles escreveram o que era pregado oralmente, né? E por um motivo de necessidade, pois eles tinham problemas de locomoção, Paulo estava preso, não tinha como estar presencialmente nas igrejas, que era o que eles sempre faziam, né? Eu queria ter convosco, mas não pude, né? Por isso vos escrevo essa carta. Então, Paulo deixa isso bem claro, que as cartas do Novo Testamento, se não fosse pela perseguição do início da igreja, talvez nem existiriam. Né? Talvez não existiriam, talvez nós não teríamos o Novo Testamento. E todas elas respondem a questões muito pontuais das dioceses locais. Sim. Né? Por que a Bíblia não fala de tal assunto? Por exemplo, né, igual a gente tratou no início desse programa, a virgindade perpétua. Por que você não vê Paulo escrevendo sobre isso? Porque a Bíblia fala da virgindade perpétua. Mas por que você não vê Paulo falando sobre isso? Provavelmente porque não era um problema nas igrejas. Pois é. As igrejas acreditavam nisso sem maiores problemas, né? Sem problemas. E o próprio Paulo ainda acrescenta, guardar as tradições que receber, seja por palavra ou seja por epístola. Então, essa tradição que primeiro veio oral de Cristo aos apóstolos, né, na cabeça ali, que era Pedro, o líder dos apóstolos, passou às igrejas de forma oral também, e por um motivo de necessidade, de pastoreio, precisou ser escrita, né? E após isso, um longo período de perseguição, que não se utilizavam bíblias como nossa hoje, né? Eram bíblias separadas em cada diocese, a igreja, por bem, quando houve paz, né, precisou se reunir para definir, né? Não, vamos dizer, fazer a Bíblia, né? Mas juntar os livros que ela mesma já tinha feito através dos apóstolos. Excelente resposta, e eu gostaria de acrescentar apenas uma coisa. A segunda pergunta do José Vicente aqui é: foi a Igreja Católica que fez isso? Foi, José Vicente, foi. Pelo seguinte, né, Caio? A Bíblia, isso é uma coisa que as pessoas precisam se lembrar. A Bíblia, originalmente, não foi escrita com o objetivo de uma reflexão pessoal. A Bíblia não foi escrita para reflexões individuais, deixa eu ser redundante aqui, individuais de indivíduos. A Bíblia foi escrita para comunidades, para leitura pública dentro das comunidades. E depois da morte dos apóstolos, nas reuniões públicas, nas liturgias públicas, a Bíblia era lida. Eu não estou dizendo, José Vicente, que você não possa ler a sua Bíblia individualmente para a sua edificação pessoal. Você pode e deve. Eu estou dizendo que a Bíblia não foi escrita originalmente para isso. Até porque naquela época você ter livro dentro de casa era caríssimo, era dificílimo. Então a Bíblia foi escrita originalmente como leitura pública na comunidade de fé, nas primeiras igrejas particulares. E com o passar do tempo foi necessário, né, Caio, definir-se o que era canônico, ou seja, o que era para ser lido nas assembleias públicas e o que não era. Até mesmo porque surgiam os maçonitas, os gnósticos. Os maçonitas, por um lado, queriam tirar parte dos evangelhos, o Antigo Testamento inteiro. Os gnósticos queriam pôr mais. Por mais, né? Então, e aí? Né? Surgiu um problema. O que é Bíblia, o que não é? O que é inspirado, o que não é? E quem diz isso?
Excelente. Para encerrar, José Vicente, o cânon do Novo Testamento só foi plenamente definido em finais do século IV, em vários sínodos regionais no norte da África, alguns dos quais, inclusive, Santo Agostinho participou. Tá? Sínodo de Hipona, Sínodo de Catargo, e sim, foram nesses sínodos da Igreja Católica que o cânon da Bíblia Sagrada foi formado, foi nos dado uma resposta de tranquilidade. Pode acreditar nisso, porque a Santa Igreja testifica de que esses livros de fato são canônicos. O interessante, Eduardo, é que todos esses concílios e sínodos de Roma, de Hipona, de Cartago, né? Eles trazem a lista dos 72? 73. 73, ou 72 se juntar Lamentações e Jeremias, né? Isso, 72 é se juntar 2 livros. Isso, perfeito. 73 livros, todos eles trazem esses 73. Perfeito. Não é 66, né? Perfeito. O próprio Lutero traduziu esses 73 e depois cortou até livros do Novo Testamento. Sim, né? sim. Porque quem não sabe, os deuterocanônicos, também existem deuterocanônicos no Novo Testamento. Sim. Hebreus, Apocalipse, as cartas deuteropaulinas. Sem dúvida. E que o próprio Lutero rejeitava. Excelente. Né? Caio, muito obrigado pela sua presença conosco. Que Deus abençoe sua vida, abençoe seus planos. E eu quero que você diga para a nossa audiência, eu acho que pode olhar para aquela câmera ali. Se alguém quiser te encontrar nas redes sociais, conhecer o seu trabalho, o que elas devem fazer? Bom, nas redes sociais, eu estou no Facebook, Caio Batista. Eu estou no Instagram, @CaioBatistaCM, de Cachoeiras de Macacu, minha cidade, RJ, Rio de Janeiro. Caio Batista CM RJ. Lá eu também falo um pouco de religião, de igreja, tiro dúvidas, auxilio protestantes que me procuram para retornar à igreja e será um prazer recebê-los lá também. Muito bem. Eu quero convidar você também a conhecer o meu trabalho nas redes sociais. Eu peço que você me siga no Instagram, @professoreduardofaria. O meu Instagram tem o objetivo de ajudar você a conhecer, amar e defender a fé católica. E convido você a conhecer o site eduardofaria.com.br. Você vai encontrar muitos recursos para o seu crescimento na fé. Deus abençoe você, Deus guarde você e até quarta-feira que vem, às 8 da noite, para mais um programa De Volta para Casa, aqui na TV Evangelizar.